Imagine um país onde os mafiosos não apenas fogem da lei, eles são a lei. Na Rússia, os gangsters trocaram os agasalhos esportivos por ternos do governo e o mundo do crime virou uma corporação. Eles criaram um sistema onde lealdade, medo e lucro substituíram a lei e a ordem. Da queda da União Soviética à ascensão dos oligarcas, a corrupção não apenas sobreviveu, ela evoluiu. Durante 70 anos, líderes soviéticos controlaram quase toda a vida dos cidadãos. Quando esse sistema entrou em colapso em 1991, as regras também ruíram. Os bancos tinham muitos rublos que de repente perderam valor, parecendo dinheiro de banco imobiliário. Fábricas que antes produziam aviões de combate e geladeiras não tinham pedidos, nem compradores, nem chefes. As refinarias de petróleo continuavam funcionando, mas ninguém sabia dizer quem era o dono do petróleo. Teoricamente, pertencia aos trabalhadores, mas na realidade ia para quem aparecesse com a arma maior. Parecia o Velho Oeste, a polícia não havia recebido. Em meses, escritórios do governo viraram cidades fantasmas, com pessoas esperando instruções que não vinham. Era o auge de um vácuo de poder. Eram restos de um país e de vários satélites cheios de riquezas, sem ninguém para dizer a quem pertenciam. Um grupo acreditava ter o mesmo direito que os demais. Nesse vácuo político entraram as únicas pessoas ainda organizadas o suficiente para agir: os criminosos. A Rússia sempre teve sua aristocracia de ladrões. Eram chamados ladrões de lei, criminosos endurecidos com código próprio, vindos dos gulags de Stalin. Mas quando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas colapsou, eles foram acompanhados por veteranos da guerra do Afeganistão que conheciam armas e táticas, fisiculturistas, ex-oficiais da KGB habilidosos em vigilância e chantagem e até jogadores de beisebol. Se você conseguia balançar um taco, conseguia dar um soco, e se conseguia fazer isso, tinha um futuro. Em um mundo onde o crime era o único trabalho que ainda dava dinheiro, os senhores desses recrutas vendiam a violência como serviço, controlando o público. Melhor que os tribunais fracos e policiais ausentes, os distritos comerciais de Moscou viraram zonas de guerra. Os portos de São Petersburgo foram repartidos como pizza. Vladivostok parecia bombardeada. Carros-bomba explodiam de dia. Empresários eram mortos em cafés e corpos apareciam nos rios ou em porta-malas como aviso. Em meados da década de 1990, Moscou estava inundada de assassinatos por encomenda. O preço variava, dependendo de quem você queria eliminar. Com o salário médio russo em torno de $100 mensais, matar alguém era bem barato. Esse virou um dos setores que mais crescem no país. Para realmente entender o grau do caos pós-soviético, você precisa imaginar viver em uma cidade onde o homem mais assustador que você poderia imaginar não era um vilão de filme. Ele estava no seu jornal. Alexander Solonik era uma espécie de anti-herói da vida real. Semanalmente, o mistério de Solonik aumentava. Ele fugia de prisões e vencia forças especiais atirando com 2 pistolas. Ele enfrentou uma dúzia de detentos com uma pá, como um gladiador siberiano. Ninguém sabia onde o mito terminava e o homem começava, e esse era o objetivo. Solonik não perseguia civis como um serial killer comum. Era um profissional que caçava intocáveis. Em um assassinato infame, um chefão do crime deixou sua Mercedes blindada, escoltado por seguranças, mas Solonik o derrubou com um tiro preciso a centenas de metros. Quando o pânico começou, ele eliminou metade da equipe de segurança e sumiu sem deixar rastros. Em outra ocasião, ele entrou em uma boate PAX, ignorou os seguranças e eliminou um comandante rival da máfia, tão rápido que os frequentadores quase não notaram o som sobre a batida. Ele caçava quem controlava bairros, portos e mercados. Os chefes do crime começaram a trocar de restaurante a cada hora, usar disfarces e dormir em apartamentos diferentes a cada noite. E em um país onde a polícia não conseguia se proteger e o Estado de Direito havia desaparecido, a única autoridade real que restava era de quem podia pagar pelos mercenários mais letais. Inicialmente, empresários contratavam homens como Solonik, assim como fariam com um chaveiro ou segurança. Era uma despesa necessária numa cidade onde uma compra de empresa podia virar tiroteio. Mas o dinheiro compra a lealdade apenas por um tempo. Os comerciantes logo perceberam que era mais seguro se submeter aos que comandavam em vez de contratar pistoleiros. Pague a máfia uma vez pela proteção e de repente todos os outros predadores recuavam.
Pague 2 vezes. E você não estava apenas protegido, você era a propriedade deles. Se tinha um negócio, pagava proteção ou via ele ser incendiado. Por mais estranho que pareça, isso funcionava. A máfia protegia de criminosos, garantia contratos e resolvia disputas. Você podia ir ao tribunal, esperar 18 meses e pagar subornos ou apenas visitar a Bratva, a máfia russa local. O problema seria resolvido em 1 semana, talvez com um cano de chumbo, mas com resultados. Famílias do crime controlavam redes de inteligência, com informantes em escritórios, olheiros nas ruas e policiais pagos, rivalizando com os governos. Chefes da máfia controlavam bairros inteiros e todos sabiam quem mandava. Cobravam impostos, contratavam capangas e financiavam melhorias locais. Nenhum chefão do crime quer viver perto de uma escola ruim. O Estado russo não estava só fraco, mas apodrecendo. Enquanto ele caía, a máfia silenciosamente construía as bases do Estado que o substituiria. Nos anos 1990, gangsters espertos perceberam que a extorsão gerava renda constante. Se você extorque uma fábrica em $10 mil mensais, são $120 mil por ano. Agora, alguém oferece $500 mil para matar o dono. Tentador, talvez. Ao aceitar, você troca 4 anos de renda garantida por um pagamento único. Quem o substituir pode não colaborar, então foram espertos. Em vez de matar o empresário, preferiram controlá-lo. Um empresário sob seu controle é um ativo. A ideia de que o crime era mais lucrativo quando se comportava como o capitalismo se espalhou como fogo. Veja a gangue Ismailova, uma das mais poderosas de Moscou. Eles começaram com proteção e assassinatos em bares, mas nos anos 90 viraram um império empresarial. Eles possuíam restaurantes, cassinos, empresas de importação, exportação e casas noturnas. Anton Malevsky, o chefe deles, usava ternos sob medida, falava como executivo e liderava a equipe como um conselho de empresa da Fortune 500, às vezes eliminava quem não rendia. O crime organizado russo estava virando corporativo. Criminosos das ruas viraram empresários em conselhos, com lucros trimestrais de milhões. Antes das planilhas houve o banho de sangue. Em 1996, o empresário americano Paul Tatum disputou com seu parceiro russo o co-desenvolvimento de um hotel luxuoso à beira-mar. Convocado para uma reunião urgente, Tatum foi atingido 11 vezes por um atirador com submetralhadora em uma movimentada estação de metrô de Moscou. Foi em pleno dia, câmeras por todo lado, mas ninguém viu nada. Segundo um artigo, isso ocorreu porque Moscou era semelhante a Chicago dos anos 1930. Em 1994, o jornalista Dmitry Kolotov abriu o que achava ser uma pasta cheia de provas sobre corrupção militar e ela explodiu em suas mãos. Naquela década, muitos jornalistas tiveram o mesmo destino. Isso mostrava que, na Rússia, fazer perguntas erradas podia ser fatal. Os políticos também não estavam isentos. A reformista Galina Starovoitova foi morta a tiros na escada de seu prédio em 1998. Quem tinha dinheiro, poder ou mensagem dissidente era alvo. Após o sangue, as organizações evoluíram e criaram redes entre continentes. A lavagem de dinheiro virou uma arte, com bilhões passando por bancos ocidentais, como no escândalo do Bank of New York, onde russos limparam cerca de $75 bilhões. A máfia formou alianças com a máfia da Itália, os cartéis da Colômbia e os sindicatos da Ásia. Eles contrataram contadores, advogados e ex-agentes da KGB. A Irmandade Sontsevskaya, a maior Bratva de todas, operava como uma corporação multinacional, com conselhos de liderança, gerentes regionais e um Chief Executive Officer chamado Sergei Mikhailov. Nas reuniões, a regra implícita era que ele poderia arruinar sua carreira ou vida com um telefonema. No final dos anos 1990, essas organizações tinham tudo o que o Estado russo não tinha: dinheiro, lealdade, disciplina e informação. Isso leva à questão: o que ocorre quando um governo fraco enfrenta um submundo tão forte? A resposta viria logo, com um ex-oficial da KGB de São Petersburgo chamado Vladimir Putin. Em 1999, a Rússia estava no limite. O colapso financeiro do ano anterior havia acabado com as economias das pessoas a tal ponto que aposentados estavam vendendo móveis nas ruas para comprar comida. Em outros lugares, a guerra da Chechênia chegou como apartamentos bombardeados. Vladimir Putin era um agente da KGB que conhecia o mundo político e o submundo do crime.
No início dos anos 90, como vice-prefeito de São Petersburgo, Vladimir Putin conviveu com mafiosos, contrabandistas e ex-espiões. Ele compreendia as redes criminosas e elas a ele. Vladimir Putin prometeu trazer ordem. Após 10 anos de caos para muitos russos, isso parecia salvação. Meses após virar primeiro-ministro, em agosto de 1999, explosões em prédios residenciais mataram centenas. Autoridades culparam terroristas tchetchenos e Putin reagiu com tanques e ataques aéreos. Vamos persegui-los em todos os lugares, afirmou. Assim, vamos pegá-los no banheiro, exterminá-los na privada, tornou-se um slogan de campanha grosseiro. Sim, ele disse isso. Em dezembro, Boris Yeltsin renunciou e nomeou Putin presidente interino. Em março de 2000, ele venceu a eleição de forma direta. Investigadores que sugeriram que os atentados foram encenados nunca viveram para provar isso. O que importava era o efeito de Putin parecer ser o único homem capaz de estancar o sangramento. Quando Putin falou em restaurar a ordem, não quis eliminar a máfia, mas sim absorvê-la. A lógica de Putin vinha diretamente do manual da KGB. Se você não pode destruir uma rede, ele sabia que a melhor alternativa era controlá-la. O protocolo para oligarcas russos e bilionários ligados à máfia ficou claro. Se apoiassem o Kremlin, poderiam manter suas fortunas. Se desafiassem, Putin garantiria que perdessem tudo. E os bilionários entraram em alerta. Roman Abramovich virou governador, enquanto Igor Sechin, aliado de Putin e também de São Petersburgo, assumiu a liderança da estatal de petróleo Rosneft. Chefes do crime viraram consultores de segurança e contrabandistas, e especialistas em importação e exportação. Nada mudou, só o papel timbrado. Quando o magnata do petróleo, Mikhail Khodorkovsky, apoiou partidos de oposição e criticou Putin, agentes mascarados invadiram seu jato. Ele ficou 10 anos preso enquanto sua empresa de 40 bilhões era repartida entre aliados leais. Outros oligarcas dissidentes fugiram, mas acabaram falidos, exilados ou mortos no exterior. Na Rússia de Putin, era submeter-se ou ser destruído. E ele fez questão de mostrar as consequências. Se os anos 1990 tiveram mafiosos matando rivais por negócios, nos anos 2000, o Estado passou a matar críticos por política. Mesmo com o mesmo manual, os assassinatos de jornalistas nunca cessaram. Anna Politkovskaya ainda estava registrando crimes de guerra na Chechênia, apesar dos envenenamentos e ameaças. No aniversário de Putin, em 2006, ela foi executada com 4 tiros na escada do apartamento. No mesmo ano, o ex-oficial do Serviço Federal de Segurança, Alexander Litvinenko, se encontrou com 2 agentes russos em um hotel de Londres. Eles serviram a ele um chá misturado com polônio-210, um isótopo radioativo tão raro que só um governo poderia ter acesso. Ele morreu lentamente ao longo de 3 semanas, acusando Putin de seu leito de hospital. Grã-Bretanha identificou o assassino. Rússia o fez herói nacional. Em 2015, o opositor Boris Nemtsov foi morto a tiros perto do Kremlin, sob várias câmeras de segurança que misteriosamente falharam. Nesse momento, execuções da máfia e assassinatos de Estado já não se distinguiam. Dependiam das mesmas armas, códigos de lealdade e medo. O Kremlin não foi infiltrado pela máfia, ele próprio virou a máfia. Ao governar um país como um sindicato do crime, surge um problema logístico. Seus críticos ainda conseguem circular. O mundo é um lugar grande. Eles vão embora e vão para lugares com coisas como leis, polícia e direitos humanos. Putin fez o que um chefe da máfia faria. Levou o show para a estrada. Londres virou o novo campo de caça da máfia, sucedendo as ruas perigosas de Moscou dos anos 1990. Denunciantes russos e ex-oligarcas fugiram para lá, achando que estariam seguros, mas nunca escaparam do alcance de Putin e da máfia. Em 2012, o empresário Alexander Perepalishny desmaiou em uma trilha perto de sua casa em Surrey. Os médicos descartaram ataque cardíaco até exames encontrarem traços de Gelsemium elegans, uma rara toxina vegetal, em seu sangue. Então veio o grande acontecimento. Sergei Skripal, ex-espião russo e informante britânico, vivia tranquilamente aposentado em uma pequena cidade inglesa. E numa tarde, ele e sua filha foram encontrados inconscientes em uma praia. O culpado, Novichok, agente nervoso letal capaz de matar com miligramas. Veja a surpresa de um líder russo ao saber que a dupla sobreviveu.
Infelizmente, a mulher britânica que mais tarde manuseou o frasco de perfume falso descartado, usado para borrifar a toxina, não sobreviveu. A polícia britânica flagrou 2 agentes de inteligência russa próximos pelas câmeras de segurança. Eles alegaram que seus nomes eram Alexander Petrov e Ruslan Boshirov. Quando pressionados, foram à televisão russa e afirmaram seriamente que eram só turistas que visitaram Salisbury para ver a catedral 2 vezes no fim de semana. Comportamento totalmente normal de turista. O empresário Badri Potarka-Shishvili morreu repentinamente em 2008. Scott Jung, magnata, caiu da janela do 4º andar em 2014. Boris Berezovsky, oligarca, foi encontrado morto no banheiro em 2013. O que é assustador é a mistura de espionagem da era soviética com a brutalidade típica da máfia. Polônio e Novichok só podem ser obtidos e refinados em laboratórios estatais. As táticas são do submundo russo dos anos 1990. As equipes usam passaportes falsos, dinheiro vivo, celulares descartáveis e comunicação criptografada. Planejam por semanas e somem. A negação está presente em todo o processo. A Rússia nega até com evidências claras. No Ocidente ocorreram expulsões, manchetes e depois tudo voltou ao normal. A combinação de violência súbita, espetáculo público e medo calculado caracteriza o governo de Putin. Agora o palco é global e se inocentes morrerem são apenas dano colateral. Hoje em dia, separar o governo russo do crime organizado não é apenas difícil, é impossível. A linha entre eles sumiu, não ficou borrada. O Estado e a máfia se fundiram em um único organismo, alimentando-se de poder, dinheiro e medo. Ministros do governo com antecedentes criminais agora ocupam os mais altos cargos do poder. Oficiais de inteligência executam operações semelhantes às de criminosos profissionais. Quando autoridades dos Estados Unidos da América acusaram oficiais de inteligência russos de invadir o Comitê Nacional Democrata, em 2015, o caso parecia mais um filme de assalto cibernético que política. Phishing, roubo de dados, lavagem de criptomoedas, servidores temporários e saques no exterior. A diferença era que esses hackers recebiam em rublos do orçamento do governo, não como um grupo de ransomware comum. Na Rússia atual, o crime organizado virou algo burocrático, com redes criminosas até distribuindo cartões de visita. Gangues de ransomware têm permissão do Kremlin para atacar qualquer alvo, exceto russos. Hospitais, escolas, oleodutos, sistemas corporativos inteiros no Ocidente foram paralisados por hackers russos que atuam abertamente, às vezes até se gabando de seu sucesso na internet. As autoridades não os tocam, porque o Estado russo os protege, desde que respondam quando Moscou chamar. O Kremlin recorre aos mesmos grupos quando precisa de negabilidade. Hackers independentes viram voluntários cibernéticos patrióticos atacando infraestrutura ocidental ou vazando dados em eleições. É uma fusão de conveniência. Os criminosos ganham imunidade e o Estado ganha força digital que pode negar. Na prática, oligarcas russos dominam indústrias como chefes da máfia controlam bairros, com controle, lealdade e violência. Evgeny Prigozhin foi de empresário de buffet a líder de exército privado. Ele fundou o grupo Wagner, força mercenária que atuou nas guerras sujas da Rússia, da Síria, à Ucrânia. Ele também liderou a agência de pesquisa da internet, famosa por espalhar propaganda e fake news nas redes sociais ocidentais. Todo esse poder vinha de uma coisa: sua lealdade a Putin. Quando essa lealdade se quebrou, quando Prigozhin organizou seu breve motim em 2023, seu jato particular explodiu no ar. Foi uma das maiores lições de Putin. Na Rússia de Putin, traição ainda é punida como na máfia, com a morte. A lista de acidentes de oligarcas só aumenta. Executivos do setor de petróleo caindo de janelas é uma forma comum de morrer. Depois, magnatas da energia mortos em piscinas e CEOs do setor financeiro subitamente deprimidos. Muitos morreram depois de criticar a guerra na Ucrânia ou de deixar de pagar as pessoas erradas. Stalin certa vez foi citado dizendo: "A morte é a solução para todos os problemas. Sem homem, sem problema." O Kremlin levou isso a sério. Atualmente, o Serviço Federal de Segurança e o Diretoria Principal de Inteligência atuam mais como máfias do que como agências de inteligência. Eles comandam esquemas de proteção,
realizam assassinatos e se infiltram em empreendimentos privados. A lealdade deles não é com a Constituição, é com o chefe no topo e o chefe os recompensa muito bem. Técnicas que mantinham a ordem no submundo de Moscou viraram política oficial do governo, valendo até no exterior. Mesmo assim, muitos na Rússia ainda veem isso como força. Após a ausência de leis nos anos 1990, a ordem de Putin parece melhor que o caos. O que faz este momento ser único é a escala. Já vimos narcoestados, países controlados por cartéis de drogas e cleptocracias, governos que roubam seu povo. Nunca antes uma superpotência nuclear uniu esses elementos tão completamente. A Federação Russa virou a primeira superpotência mafiosa, onde o governo aparenta a normalidade, mas segue a lógica do crime organizado. A transformação levou 30 anos para terminar. Do colapso em 1991, as guerras de rua dos anos 90 até a consolidação de Putin nos anos 2000, e agora para um império criminoso global disfarçado de Estado. Cada concessão parecia pragmática, mas aos poucos a legalidade deu lugar à lealdade. E essa é a verdadeira lição de advertência. A União Soviética entrou em colapso e mergulhou no caos. Desse caos surgiu algo pior. Um império onde criminosos não precisam mais se esconder. Eles governam do Kremlin, de terno e assinando leis, mas seguem as mesmas regras de sempre. O crime na Rússia não cresceu sozinho. Contou com o apoio do topo. Veja como Putin passou de espião da KGB a presidente da Rússia para entender como um homem transformou o poder em império. Ou clique neste vídeo em vez disso.